Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Exercícios de regra da cadeia, parte 1. É isso aí pessoal, e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, aí seu joinha no vídeo e apertar o sininho de notificações para receber quando a gente colocar novos conteúdos. E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Bom pessoal, vamos lá, nós vamos resolver diversas derivadas pela regra da cadeia. Elas são de uma lista de exercícios que eu passei para os meus alunos e nós vamos numerar de acordo com as derivadas que aparecem lá na lista, tá pessoal? Então não estranhem a numeração, é isso mesmo que a gente vai colocar aqui. A gente vai começar com a derivada de número 14, tá? E a gente tem a numeração lá, a gente colocou com numerais romanos, ok? Então, derivada número 14. A derivada é a seguinte. Y, nós temos uma função, né, composta. Y igual a seno de x elevado ao cubo. Essa é a nossa função e a gente tem que fazer a derivada pela regra da cadeia. Bom, como a gente viu no vídeo anterior, né, falando sobre a regra da cadeia, nós vamos chamar a função interna de u. A gente vai dar um nome aí de função auxiliar, u igual a x elevado ao cubo, e o nosso y continuará sendo seno desse valor que está lá, ou seja, seno de u. O x ao cubo se chama u. Então eu tenho uma função u de x e uma função y de u. Eu consigo derivar essa u de x, chamo de du sobre dx, que é igual, aí a gente faz a regrinha do tombo, vai dar 3x ao quadrado. E eu também consigo derivar a função y, então fica dy, só que agora é dy du. E a derivada de seno é cosseno de u. Para finalizar, a gente vai escrever a função dy sobre dx, que vai ser igual a 3x ao quadrado vezes cosseno de u. A gente vai colocar por enquanto u aqui, né? E embaixo eu escrevo novamente dy sobre dx igual a 3x ao quadrado cosseno de u, que é o x ao cubo. E pronto, gente, essa é a nossa derivada 14. Aí a gente vai agora fazer a derivada número 15. Ela é muito parecida com a 14, gente. Eu vou fazer ela aqui na frente porque cabe. Então vamos lá, xv, derivada número 15. A função é y igual a cosseno, deixa eu colocar de azul aqui, o enunciado, y igual a cosseno de 3x à quarta, 3x elevado à quarta. Então, a gente vai separar da mesma maneira, né? Eu vou chamar de u a função 3x à quarta e y será cosseno de u. Aí a gente deriva essas duas funções, du dx, du sobre dx, tombo 4, 4 vezes 3 dá 12, né? Diminui 1 do expoente, 12x ao cubo, e dy sobre du é igual a menos seno, a derivada de cosseno é menos seno de u. Só cuidado na hora de montar, né, o dy, só lembrando, tá gente, quem não entendeu muito bem, por que dy dx a gente multiplica? Se eu multiplicar o du dx pelo dy du, olha o que acontece, ó. Du dx vezes dy du, cancela o du com o du. Fica dy em cima e dx embaixo. Então é por isso que a gente multiplica, né, gente? Então eu vou multiplicar. Na multiplicação, o que a gente pensa? Primeiro, regra de sinais. Menos com mais dá menos. 12x ao cubo vezes seno de u. Aí eu substituo esse u. Então dy sobre dx é igual a menos 12x ao cubo seno de 3x à quarta, que é o valor do u. É a expressão que a gente substituiu por u. A gente tem que colocar a expressão direitinho no final, né? E essa é a nossa 15º exercício, 15ª derivada. Então eu vou apagar agora para fazer a 16. É uma sequência grande de trigonométrica, só que vocês vão ver que tem umas diferenças, tá? Vamos lá.
Vamos lá. 16. A 16 é y igual a seno, y é igual a seno, e a função interna é e elevado a x. Né? Então, vamos lá, resolver o exercício. O nosso u é o e elevado a x, o nosso y é o seno de u, du dx, du sobre dx é igual ao próprio e elevado a x, porque a derivada de uma exponencial de base e é ela mesma, e o dy sobre du é menos cosseno de u, assim como do anterior que a gente acabou de fazer. Aí o que vai acontecer? O nosso dy sobre dx é igual a menos com mais, que vai dar menos, né? Menos com mais vai dar... não, na verdade, gente, a derivada de seno é cosseno. Eu estou falando besteira. A derivada de seno é cosseno, né? O anterior era cosseno que dava menos seno. Eu estou confundindo com integrais. É cosseno, tá? A derivada de seno é cosseno. Então vai ficar e elevado a x vezes cosseno. Quase que isso é um errinho aí, né? Ainda bem que a gente corrigiu a tempo. Cosseno de u. Então dy sobre dx é igual a e elevado a x cosseno de u, que é o próprio e elevado a x. Pronto. Vamos ver a número 17. É tanta função aqui na nossa frente para fazer aqui, gente, que a gente até embaralha a vista. Bastante, né? Então vamos lá. 17. E a gente vai longe, hein? Tem bastante derivada para fazer. Quem quer aprender a regra da cadeia, essa é a aula, tá, gente? Muitos exercícios. Ó, y igual a cosseno, olha essa, ó. Cosseno de seno de x. Olha isso. Cosseno de seno de x. Dentro do cosseno nós temos uma função seno. E aí, professor, como é que faz? Normal. U é igual a função de dentro. Seno de x. E y é igual a cosseno de quem? De u. Aí a gente faz a derivada. Du sobre dx é igual a cosseno de x, e dy sobre du é igual, aqui sim, menos seno de u. Juntando essas duas, pessoal, vai ficar dy sobre dx é igual, aí eu vou multiplicar, menos com mais dá menos. Cosseno de x, primeiro aquela que é simples, né? Vezes seno de quem? De u. Quem que é o u? Continua sendo seno. Olha, vai ficar seno de seno, gente. Essa daqui eu já fiz direto, né? Eu substituí o u aqui. Se vocês preferirem, não, vamos colocar o u aqui, porque tem gente que vai se confundir, né? Seno de u, aí eu faço aquele último passo. dy sobre dx é igual a menos cosseno de x vezes seno de x. Aqui é vezes, tá? Olha só, gente. Beleza, né? Não é assim tão difícil, é até bem tranquilo para a gente fazer isso. Vamos lá, vamos para a próxima. 18. Olha só, a gente vai ter a função y, agora, gente, ao contrário, é seno de cosseno de x. É o contrário daquela que a gente acabou de fazer. É seno de cosseno de x. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vai dar uma mudada no jogo aqui, né? Vamos ver o que vai ser. O nosso u agora é o cosseno. Cosseno de x. O nosso y é o seno de u. Então, du sobre dx, derivada de cosseno, é menos seno de x. Menos seno de x, olha lá. E derivada de y, então dy sobre du, né, já ia colocar dx, ó. Dy du é igual a cosseno de u. Vamos juntar dy sobre dx vai ser menos seno de x vezes cosseno de u. Menos seno de x cosseno de u. Portanto, nosso dy dx vai ser menos seno de x vezes cosseno de u, que é cosseno de x. É um cosseno de um cosseno.
Ficou carregadona, né? Vamos lá. Exercício 19, x e x. O 19, ele é y igual. Olha só, gente, aqui já vai mudar um pouco. Ó, menos cosseno de quem? De ln de x. Que beleza, hein? Menos cosseno de ln de x. E agora, como é que faz isso aí, né? Então, a gente vai chamar de u a função ln de x, normal. É aquela que está lá dentro. E de y, a função menos cosseno de u. Deriva u. du sobre dx é igual... A derivada de ln, gente, é 1 dividido por x. Essa é a formulinha da derivada do ln de x, né? E a derivada do cosseno, dy du aqui, derivada do cosseno normalmente é menos seno, não é? Mas como é menos cosseno, menos com menos vai dar mais. Vou até colocar um mais em destaque aqui, ó, mais seno de u. Tá? Vai inverter o sinal. A gente multiplica, então o nosso dy sobre dx, ele vai ser 1 sobre x vezes seno de u. O nosso u é o ln de x, a gente pode deixar 1 sobre x assim, seno de ln de x, né? Ou ainda a gente pode fazer uma outra representação que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. dy dx é igual, você pode escrever assim, ó, seno de ln de x sobre x. Se você quiser, pode ser desse jeito. É uma maneira boa também de representar essa resposta final. Bom, vamos fazer a 20. Então a gente está em cada exercício a gente incrementa uma a mais aí, né? Vamos lá. 20. X. Y é igual a cosseno de 3x à quarta sobre 12. Tem gente que se preocupa muito com esse 12 aqui embaixo, gente, mas para falar bem a verdade, esse 12 é um número que está multiplicando. Aí você vai falar, que? Multiplicando? Ele está embaixo, professor? É, então, na verdade é 1 dozeavos. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 12 vezes a função cosseno de 3x à quarta. A gente poderia representar assim, né? Então o nosso u, ele continua sendo o 3x à quarta, né? O nosso y, ele continuará sendo cosseno de u. Você pode até colocar sobre 12, assim, não tem problema não. Põe assim, sobre 12. Vai com coragem. É isso mesmo. Aí a gente vai derivar. Então o du sobre dx, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu só ver se não está muito no canto. Não, está ótimo. Deriva 3x à quarta, vai dar 4 vezes 3, 12. X elevado ao cubo. Deriva o y. dy sobre dx. Derivada de cosseno é menos seno de u sobre 12. Tá vendo? O 12 ele continua lá estático, ele não vai alterar nada, né? Aliás, gente, como eu levei o 12 lá no meio da conta, eu vou até tirar essa parte aqui porque não vai mudar nada na minha vida, né? Eu poderia ter deixado 1 dozeavos de fora e ter feito só com cosseno de 3x à quarta. Mas funciona bem. Aí eu vou multiplicar uma pela outra. Gente, aí que vem o grande segredo do exercício, né? Quando eu fizer o dy sobre o dx, mais com menos dá menos, 12 x ao cubo vezes seno de u, tudo isso sobre 12. Aí que vem a moral da história, aí você vai entender porque tinha esse 12. Desde o começo o camarada queria cancelar o 12 lá, ó, em algum momento, né? Então você vai ficar com dy dx igual a menos, o menos continua, né? Menos x ao cubo seno, aí eu vou colocar quem que é o u. O u é 3x à quarta. Fechou. Essa é a resposta mais simples, né? Olha que beleza. Vamos fazer o 21. E é bom que eu apaguei aquele pedaço, até porque eu vou usar o espaço aqui, né? x e 21. Y é igual a menos 3. Será que esse menos 3 tem um objetivo desse também de cancelar? Vamos ver, hein? Porque ele tá que nem o 12 aí, né? Tá de alegre aí. Menos 3 que multiplica 4 e
elevado a x. Pode ser que não, gente. Pode ser que tá aí só como um truque aí, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou chamar o 4e elevado a x de u. U é igual a 4e elevado a x. Esse é o nosso u. O nosso y, ele será o menos 3 seno de u. Derivada do u, que é o du dx, 4 é constante, fica quietinho aqui, o e elevado a x, a derivada é ele mesmo. Agora, dy sobre du, derivada do seno é cosseno, sem mudar sinal. Então a gente copia o 3, menos 3, né? Cosseno de u. Agora é só multiplicar um pelo outro. Então o nosso dy sobre dx vai ser menos 4. Ah, agora tem número. 4 vezes 3 dá 12, né? Não simplificou, mas multiplicou, né? Aí vem o e elevado a x e vem o cosseno de u. Cosseno de u. Aí você substitui o u. Dy sobre dx é igual a menos 12 e elevado a x cosseno de 4e elevado a x. E está pronto o exercício. Vamos lá, pessoal. Agora é o exercício 22. 22. O 22 ele está como y é igual a menos cosseno de seno de x. Às vezes tem esse x no parênteses, às vezes não tem. Não tem problema nenhum não, tá, gente? Sem problemas. A gente já fez uns parecidos, né, com esse, inclusive. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse aí. Ó, o nosso u é seno de x. Eu vou colocar assim, seno de x, sem parênteses. E o y, ele é menos cosseno de u. Derivada do u dx é igual a cosseno de x. Derivada de seno é cosseno. Dy sobre du menos, vai ficar assim, vai menos, derivada do cosseno é menos seno, né? Menos seno de u, que a gente sabe muito bem que vai dar mais, né? Eu vou agora multiplicar um pelo outro, ó. Dy sobre dx é a multiplicação dos dois, só que menos com menos já deu mais. Mais com mais dá mais, então vai ficar cosseno de x vezes seno positivo, né? De u. Quem é u? Último passo. Se vocês quiserem esse passo, vocês podem pular esse anterior, tá? E vir direto assim para esse último. Cosseno de x, seno de u, que é seno de x. Seno de x. Feito o exercício 22. Vamos para o 23. Y é igual a seno de menos seno de x. Seno de menos seno de x. Ótimo. Vai dar uns sinais malucos aí no meio, né? Vamos ver. O nosso u, ele é o que está lá dentro, é menos seno de x. O nosso y é o que está fora, que é seno de u. Derivada de u, du sobre dx. Vamos ver. Vai ficar derivada de menos seno dá menos cosseno, porque a derivada de seno é cosseno, né? E aí você preserva o sinal. Aí o dy sobre du, ele vai ser cosseno de u, certo? Agora o que a gente faz? Multiplica um pelo outro. Opa, então vai ficar menos cosseno vezes cosseno. Professor, pode escrever cosseno ao quadrado? Não pode, porque não é o cosseno da mesma coisa, né? Aqui é cosseno de x, lá é de u. Então você vai ficar com dy sobre dx é igual a menos cosseno de x vezes cosseno de u. Não podemos escrever cosseno ao quadrado, tá? E aí o que a gente vai ter que fazer? O nosso dy sobre dx, ele vai ser menos cosseno de x
cosseno de u, que é menos seno de x. Muita coisa, né, gente? Muitos senos e cossenos aí pra gente ficar doido com eles, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Exercício agora número 24, né? 24. O 24 é y, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para não misturar ali. Y é igual a menos 3 cosseno de 6 ln de x. Beleza. Vamos lá. A nossa função de dentro, dessa vez, ela é a função que eu continuo chamando de u como sempre, 6 ln de x. Essa é a função u. A função y é menos 3 cosseno de u. Derivada de u é du sobre dx, que é 6 vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. A gente poderia até já escrever 6 sobre x, né? Agora o dy sobre du, olha, o menos 3 ele continua quietinho aqui, menos 3, né? E a derivada do cosseno é menos seno de u. Então vai ter que rolar uma regra de sinais aqui, pessoal. Tem que tomar um cuidado aí que vai ter uma regra de sinais, né? Então a gente vai fazer dy sobre dx é igual a... Eu já vou escrever 6 sobre x vezes menos com menos dá mais 3 seno de u. Ok? Menos com menos na multiplicação aqui deu mais. 6 vezes 3 lá em cima, eu vou já escrever aí na resposta 18, né? dy sobre dx é igual a 18 seno de quem? De u. Quem que é? 6 ln de x. Tudo isso, né, que está dentro do seno. Tudo isso sobre x. Pode cortar o x com esse x? De jeito nenhum, né? Só se ele estivesse multiplicando, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. 25. xv. O 25 é... agora vai sair da série do seno e cosseno. Ó. E elevado a 8... Deixa eu colocar um 8 mais bonito aqui. 8x ao cubo. Olha, no expoente tem uma função potência. Uma função que envolve expoentes, né? Então eu vou chamar de u o 8x ao cubo, que é a função de dentro, né? É a função mais próxima do x. E o y, ela vai ser e elevado a u. É o eu, né? Então a gente fala função eu. Ó, du sobre dx, tombo 3, vai dar 24, x ao quadrado. Né? 3 vezes 8, 24. Agora dy sobre du é o próprio e elevado a u. Certo? Aí o que a gente faz? Nós escrevemos dy sobre dx, aí copia, 24x ao quadrado e elevado a u, multiplicou tudo. Aí substitui o u só, dy sobre dx é igual a 24x ao quadrado e elevado a 8x ao cubo. 8x ao cubo. Tudo bem, pessoal? Vamos para... Olha lá, 26. Nós vamos ter y é igual a e elevado a seno de x. Eita, ficou borrado aqui, né, gente? Ó, essa caneta azul não está querendo colaborar. Tá, a função que está mais próxima do x ali, a gente pode ver, é a função seno. Então a gente vai chamar de u. U é igual a seno de x. E o y é igual ao eu. E elevado a u. Aí a gente faz du sobre dx, derivada de seno é cosseno de x. E o dy sobre du é o próprio e elevado a u. Então dy sobre dx é igual... Agora a gente faz o seguinte, ó. Eu sempre sou partidário de colocar exponenciais primeiro, sabe? Eu escrevo as exponenciais na frente das trigonométricas. Então eu escrevo assim, ó.
e elevado a u cosseno de x. Aí eu só substituo esse u. dy sobre dx é igual a e elevado a seno de x vezes cosseno de x. Aí tá pronto. Vamos para 27. Bastante derivadas nessa aula, hein? 27. Y é igual a e elevado a cosseno de x. Ó, parecidinha com essa anterior, né? A gente está fazendo uma dobradinha aqui nessa tela. Y é igual a e elevado a cosseno de x. Vamos ver como é que ela vai ficar. U é igual ao cosseno de x, é a mais próxima do x. E o y, ele é igual a e elevado a u. Derivada do u, du dx, derivada do cosseno é menos seno. E o dy sobre du é o próprio e elevado a u. Então o dy dx vai ser igual a multiplicação, e eu gosto de colocar essa antes, mas eu tenho que obedecer a regra de sinais, então menos com mais dá menos. Menos e elevado a u seno de x, e o u substituindo vai ficar menos e elevado a cosseno de x, ficou meio invertida, né? Vezes seno de x. Olha que interessante, não inverteu só o seno e o cosseno, mas o sinal também trocou, né? Ficamos com um sinal negativo nesse caso. (27) y igual a e elevado a x. Olha só, exponencial elevado a uma exponencial, né? Já que eu não posso diminuir muito aquele e, eu vou aumentar esse aqui assim, ó. Pronto, exponencial dentro da exponencial. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer aqui nesse caso, ó. U é igual a e elevado a x. Y é igual ao ezão aqui, ó, elevado a u. Derivada de u dx, ó, du dx, é o próprio e elevado a x, molezinha, né, ó. Dy du também vai dar ela própria, e elevado a u. Aí o nosso dy sobre dx vai ser e elevado a x vezes e elevado a u. Olha, dá para fazer alguma coisa, hein? Tem bases iguais. Vamos lá? Ó, você pode fazer assim, dy sobre dx é igual a e elevado a x, e elevado a e elevado a x. Essa é uma opção de resposta, tá, gente? Existe uma outra opção que a gente vai fazer aqui, ó. Ou, eu fiz uma vez um negócio desse aqui, hein? Dy sobre dx. Aí, ó, bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Ó que belezinha. Pode ser assim, ó, um expoente com uma soma ali, ó. Tem gente que gostaria de colocar um parênteses ali, eu quase coloquei, fiquei tentado, mas não, tá bom. Tá bonito assim. Vamos para o 28. O 28, pessoal. Peraí, esse aqui era o 28. Será que eu pulei o 27? Não, tá certo. Esse é o 28, pessoal. Então vamos para o 29. 29. Eu acho que vai parar o vídeo, mas tudo bem. Será? Não, vamos continuar. Enquanto ele vai, a gente vai. O 29 é y é igual a e elevado a ln de x. Essa vai ser a última, tá? Desse vídeo. Depois a gente continua no outro vídeo. Então o nosso u é o ln de x. E o nosso y é o e elevado a u. Certo? Derivada de u. Du sobre dx é 1 sobre x. E a derivada de y, dy sobre du, é o próprio e elevado a u. Então, multiplicando, vai ficar dy dx é 1 sobre x vezes e elevado a u. O nosso u é ln de x, e esse 1 vezes pode colocar o e no numerador, né? Então, dy sobre
dx vai ser e elevado a ln de x, que multiplicou pelo 1 aqui em cima e ficou lá em cima, sobre x. Essa é a resposta. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu vou lembrar vocês, não esqueçam de deixar seu like se o vídeo te ajudou, se inscrever no canal para ajudar a gente aqui também, beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!